Muito boa tarde a todos. Então cá estamos nós para as crónicas da Lua de hoje. Estivemos desaparecidos nos últimos dias da semana passada, mas por muito bons motivos. E apesar de eu já ter programado fazer umas crónicas da Lua hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto, estava muito longe do nosso tema ser dedicado a sismos e terremotos. Mas tendo em conta que não se fala de outra coisa em todo o lado, não é? O tema hoje é terremotos e sismos. Já agora aproveito aqui para perguntar à Isabel, à Iela, à Violeta, à Carla, à Sandra, à Sofia, à Patrícia, se sentiram ontem à noite o terremoto ou não, se estavam acordadas ou se acordaram, se tiveram medo e se hoje ainda estão um bocadinho perturbadas com isso. Olha, aí ela não sentiu nada. Tenho essa curiosidade. A Cristina Henriques acabou de entrar aqui. Cristina, queríamos saber se sentiu ou se não sentiu o terremoto hoje à noite. A Bela, queremos saber. A Ana Rita, queremos saber. Kátia, queremos saber. Sandra, queremos saber. A Patrícia diz, sim, acordei e não tive medo. A Andreia em Vila Nova de Famalicão estava a dormir e a minha cama literalmente a abanar. Eu por acaso já tinha visto um story teu, Andreia, e fiquei com essa curiosidade. Tive mesmo para... Não sei se foi story ou se foi post. Tive mesmo para responder, mas tenho andado aqui numa azáfama e achei curioso. Pensei, será que ela ainda vive lá em cima? Porque achei curioso ter sentido, mas então realmente foi sentido de norte a sul do país. Deixem-me continuar aqui. A Sandra não sentiu, a Bela não sentiu, a Andréia ainda não está em si, não sentiu, a Isa não teve medo, fiquei preocupada se ia haver outro mais intenso, a Cristina Henriques, sim, com som e a cama a abanar, mas fiquei tranquila, boa. Eu senti também, acordei, fiquei na dúvida se estava a sonhar ou se era o meu marido que estava ali numa alguma agitação e mesmo depois, mesmo antes de fechar os olhos, porque adormeci quase seguida, pensei, será que é um terremoto? E só de manhã, quando abri as notícias, é que vi que efetivamente não tinha sido um sonho e era um terremoto, mas seja como for, eu também durmo, não é bem uma cave, mas é um piso quase cave, portanto se calhar é natural que quem está nos pisos superiores tenha sentido mais a oscilação. Mas então, com esta azáfama toda sobre a questão do terremoto, e acho que é perfeitamente natural que estas manifestações mais prementes da natureza nos causem aqui algum impacto, eu resolvi mudar aqui o tema da nossa live de hoje, não só para entrar aqui na vibe do terremoto e porque toda a gente está a falar do terremoto, mas porque acho que este tema pode nos ajudar aqui com duas reflexões importantes, que é nós percebermos um bocadinho o limite e a fiabilidade, a legitimidade destas questões esotéricas, não é? Que é um tema muito recorrente, o tarô, a astrologia, os búzios, as runas, as mesas radiónicas, os pêndulos e essas coisas todas. Eu aqui é só tarô e astrologia, e depois complemento com a aromaterapia, mas que já está fora da linha da previsão, não é? Já é um complemento de cura emocional e terapêutico que eu utilizo, porque também gosto muito de dar aqui uma nota mais terapêutica a estas filosofias, vamos lhe chamar assim, mais alternativas. Mas quando aparece um terremoto, é perfeitamente normal que as pessoas que são curiosas destas ciências, destes temas, se perguntem, então, mas e os astrólogos não preveem isto? E quem diz os astrólogos, diz os tarólogos, os praticantes de búzios, e por aí fora. Eu vou-me focar aqui, hoje mais na astrologia, vou só fazer um disclaimer em relação ao tarô, que serve aqui também como barómetro, que é uma das grandes diferenças e uma das grandes utilidades,
uma das grandes utilidades, não é bem utilidades que eu quero dizer, mas é uma das grandes diferenças entre o tarot e a astrologia, que para um lado tem benefícios e o oposto, que é, nós para termos uma previsão com o tarot temos que fazer uma pergunta, temos que fazer uma leitura orientada e, portanto, só poderíamos prever um terremoto em Portugal se fizéssemos essa pergunta diretamente ou se estivéssemos sistematicamente e de uma forma que eu acredito que muito poucas pessoas mesmo têm a capacidade de o fazer, a fazer previsões para o nosso país como um todo. Dificilmente nós a fazermos uma leitura genérica para uma pessoa, não nos vai aparecer esse significador nas cartas, porque não é isso que nós estamos a perguntar. Com a astrologia já é diferente, e esta para mim é a grande diferença entre o tarot e a astrologia quando nós utilizamos para uso pessoal, em função ou em benefício da vida de uma pessoa, seja estejamos a fazer para nós próprios ou para os outros, que é quando nós utilizamos a astrologia, e agora saindo um bocadinho da temática do terremoto, mas só para vocês chegarem ao meu raciocínio, quando nós estamos a fazer o uso da astrologia, nós conseguimos nos aperceber de temas, de tendências, de características, portanto, a informação que chega até nós, sem nós estarmos necessariamente a pedir aquela informação detalhadamente. Quando nós estamos a utilizar o tarot, já temos que fazer uma consulta mais detalhada, temos que fazer perguntas específicas e, portanto, há coisas que podem escapar no tarot porque simplesmente nós não estamos a perguntar, não estamos a analisar aquela linha de investigação, não estamos a seguir por aquela abordagem específica, e existem certas temáticas de vida na astrologia para as quais, ou que a astrologia pode não nos dar resposta, porque a questão da pergunta numa análise astrológica não quer dizer que não possa ser feita, existem técnicas para isso, mas não é tão prática e tão rápida como no tarot, ou seja, nós podemos tirar um mapa dos trânsitos, a tendência dos anos, fazer as profissões, a revolução solar e ver ali aquela tendência, mas se nós tivermos curiosidade sobre questões muito específicas da nossa vida, as cartas vão abordar esse tema de outra maneira. E, portanto, para nós conseguirmos que o tarot nos desse uma previsão de um terremoto, tínhamos que fazer a pergunta. À partida não será uma pergunta muito normal, ou pelo menos eu não me lembro nunca ter perguntado, ter feito às cartas essa pergunta, para conseguirmos ter uma previsão astrológica de um terremoto, de um fenómeno natural. Entramos aqui num ramo mais delicado sobre os nossos pensamentos sobre a astrologia, que eu penso que a dada altura também pode servir para fazermos um filtro e separar um bocadinho o trigo do joio. Porquê? E isto é um dos aspectos que nós focamos com algum detalhe no ateliê de iniciação ao mapa astral, ou seja, no ateliê de iniciação à astrologia, que é qual é a origem da astrologia, como é que ela apareceu, porque é que ela apareceu. E um dos motivos que leva o homem a olhar para o céu e a fazer uma correlação com aquilo que acontece no plano terrestre tem a ver precisamente com um sentimento, uma necessidade primária que tem a ver com segurança e com a antecipação dos fenómenos naturais, nomeadamente terremotos. Agora, o que é que acontece? Nós estamos a falar de um conhecimento que começou a ser catalogado, recolhido, descodificado, parametrizado há muitos milénios atrás, e que as suas conclusões são resultado do somatório de muitas observações, de muitas correlações feitas por inúmeras e diversas pessoas, neste caso podemos lhes chamar astrólogos, ao longo dos séculos. Conhecimento esse que acaba, por certa forma, por motivos que eu não vou agora aqui entrar em detalhe, quem tiver interesse sobre isso tem que se inscrever no próximo
no próximo ateliê de iniciação ao mapa astral, a astrologia entrou em declínio e muito desse conhecimento ficou perdido. E só começou a ser recuperado efetivamente, de forma a que ele chegue até nós de forma inteligível, por volta da década de 80, na altura em que eu nasci, não é? Que nasci em 81, e se calhar como a maior parte, muitas pessoas, a maior parte não digo, mas muitas pessoas que estão aqui, estão aqui a assistir. Então o que é que isto significa? Eu acredito, eu não tenho informação, dados suficientes para prever terremotos. Podia vir aqui com grandes teorias e não sei fazer isso. Acredito que existam hoje astrólogos contemporâneos que o saibam fazer, mas serão muito raros. A maior parte das pessoas que pratica a astrologia hoje em dia é uma astrologia de base moderna, que não tem a sustentação da astrologia tradicional, portanto que os seus professores não estudaram, porque vejam, não houve também tempo útil para isso, não é? Nós estamos a falar de um conhecimento que ficou perdido, quase hermético, que começou a ser recuperado há 40 anos atrás, portanto e a astrologia é um tema de muito estudo, portanto de certeza que existem manuais, compêndios, de astrólogos medievais, da época helenística, em que descrevem quais são os significadores astrológicos que nós temos que observar para conseguir prever um fenómeno natural da magnitude de um terremoto, mas esse conhecimento não está de certeza acessível a muitas pessoas e menos será praticado. Portanto, aquelas coisas que eu tenho ouvido ou lido ao longo da manhã, como a Lua fez uma conjunção com Urano às 11 da noite do dia 25. Sim, é verdade, a Lua fez uma conjunção com Urano, e é verdade também que Urano tem esta conotação disruptiva do inesperado, é muito associada à carta do tarot, à torre, e portanto tem este simbolismo do tremor de terra. Simbolismo que não quer dizer que haja um planeta que entre em contacto com ele e nós tenhamos um tremor de terra. E depois é preciso também separarmos aqui o trigo do joio e não entrarmos aqui em alguns alarmismos e exageros, porque na verdade os tremores de terra são fenómenos relativamente recorrentes, não é? Aqui depois o que difere é a magnitude deles, porque se nós formos ver tremores de terra com magnitude inferior a 3 ocorrem diariamente à volta de todo o mundo. Se nós estivermos a pensar no nível de magnitude que nos aconteceu a nós esta madrugada, portanto entre 5.0 e 5.9, já não tem uma frequência diária, mas tem uma frequência mensal. Agora, porque é que eu venho buscar esta parte mais científica? Para vos dizer o seguinte: a Lua faz aspectos tensos com o Urano várias vezes por mês, pelo menos 4 vezes por mês. Porquê? Porque Urano é um planeta que circula lentamente, muito lentamente, portanto vai-se mantendo ali quase sempre no mesmo grau, demora muito a mudar de grau, e a Lua dá a volta toda ao zodíaco em 29 dias. Ou seja, se ela, a madrugada passada, ou a noite passada, às 11 da noite, fez uma conjunção com Saturno, isto significa que daqui a 28 dias e meio ela vai voltar a estar mais ou menos no mesmo lugar. Urano vai estar mais ou menos no mesmo lugar, nós vamos ter outra conjunção. E pelo caminho, à medida que ela vai circulando, vai fazer uma quadratura com Urano. Depois, mais ou menos 15 dias depois da noite de ontem, faz uma oposição, que é outro aspecto tenso, e volta a fazer uma quadratura. E vocês podem perguntar, mas agora, então não estás a entrar aqui em contradição?
Porque há bocado não estavas a dar a entender que quem está a dizer que a Lua em quadratura ou em conjunção ou em oposição com Urano, isso pode significar um terremoto. Tu acabaste de dizer que estes terremotos de magnitude entre 5.0 e 5.9 ocorrem mensalmente e, portanto, estás-nos a dizer que a Lua faz pelo menos 4 aspectos tensos a Urano em ciclos de 29 dias. É certo. Só que também é certo que, do ponto de vista astrológico, nós precisamos de vários testemunhos para fazer uma previsão. Não nos basta um simples indicador e um simples significador. Nós temos que fazer, e principalmente quando nós estamos a falar de astrologia mundial. Isto já é verdade para as previsões do ponto de vista pessoal. Quando nós estamos a falar de uma análise que envolve países, territórios geográficos e etc., nós temos que ter vários indicadores, várias setas, como se fossem várias setas a apontar para a mesma ocorrência para nós podermos fazer uma previsão. E como eu disse, só pessoas com um conhecimento muito específico, com um estudo muito aprofundado nesta temática da astrologia mundial é que terão essa capacidade de fazer essa previsão. Aquilo que eu não queria mesmo é que as pessoas que estão aqui conectadas com esta dimensão mais esotérica e seguem os meus conteúdos e os conteúdos de outra pessoa ficassem com esta ideia na cabeça de que a Lua fez um contacto com o Urano e isto é significado de terremoto e daqui a uma semana, quando a Lua fizer uma quadratura com Urano, vamos potencialmente ter outro terremoto e daqui a 15 dias, quando fizer uma oposição, não é assim que a coisa funciona e nós temos que ter aqui alguma calma e alguma parcimónia no uso das previsões astrológicas e saber fazer muito bem esta separação entre a astrologia tradicional e o conhecimento que efetivamente estudou e catalogou os fenómenos meteorológicos, naturais, de astrologia mundana, que têm a ver com governantes, governações, países, e claro, que depois também tem as devidas correlações nesta linha da astrologia com a vida individual de cada um, mas de uma astrologia mais moderna, que tem uma tónica se calhar mais emocional, mais evolucionária e que não teve tempo ainda de catalogar, estudar, observar o suficiente para afirmar com certeza que determinados alinhamentos planetários vão dar ocorrência a um fenómeno social ou a um fenómeno geológico. Por exemplo, portanto, nós temos que ter aqui algum cuidado e alguma cautela com isto. E devemos utilizar a astrologia também muito numa lógica de... Não é autoconhecimento, é lógico que sim, e de desenvolvimento pessoal, mas também numa lógica de aprendermos astrologia com a nossa própria vida. Por exemplo, nós agora estamos aqui a chamar a atenção para o contacto da Lua com Urano. O que é que acontece na vida de cada um quando a Lua faz um aspecto tenso com Urano? Portanto, eu já vos disse que isto vai acontecer cerca de 4 vezes por mês, uma vez por semana, se bem que o tipo de aspecto tenso varia, mas é muito interessante se nós pudermos aproveitar aqui este zoom todo do terremoto para tomarmos nota mental. Se fosse por escrito ainda era melhor, mas para tomarmos nota mental disto. Ok, o que é que aconteceu na minha vida no dia antes ou no dia a seguir ao terremoto? Como é que eu me estava a sentir? E depois, quando tivermos nota aqui nas Crónicas da Lua ou no canal da Lua no WhatsApp, que a Lua hoje está a fazer uma quadratura com Urano, ok, e o que é que aconteceu hoje? Houve aqui algum tema que se repetiu? Alguma emoção que fosse recorrente? E esta nossa observação própria da nossa vida vai nos dar a informação e a maior mais-valia
passo a redundância, do uso e da utilização que nós podemos ter da astrologia. Muito mais até do que este tipo de previsões ou de retrospectivas mais sensacionalistas. E o outro tópico que eu queria trazer a propósito deste tema do terremoto, que eu acho que mexeu de alguma forma com todos nós, pelo menos aquelas pessoas que estão aqui em Portugal continental. Não sei se nas ilhas foi sentido ou não, mas é nós podermos utilizarmos este tipo de eventos e acontecimentos que estão fora de nós e em relação aos quais nós não podemos fazer nada, nem para prever, nem para modificar, para fazer uma avaliação do nosso estado emocional, da nossa calibração emocional e energética. Eu fico muito contente que a maior parte das pessoas me disse, quando eu perguntei no início da live, e entretanto aquelas que foram entrando, se quiserem partilhar aqui nos comentários se sentiram o terremoto e como é que se sentiram a seguir, a maior parte das pessoas não ficou muito perturbada. Mas eu também tenho a certeza que houve algumas pessoas, daquelas que fazem parte aqui da nossa comunidade, que não só ficaram muito assustadas, como se calhar esta tem sido uma preocupação, um pensamento, um sentimento, um estado de alerta em que têm estado a viver ao longo deste dia. Uma certa ansiedade acrescida ou aumentada, fruto deste evento geológico que nós tivemos durante a noite. E isto, se alguns de nós estivermos a sentir uma maior agitação, um maior stress, um maior estado de medo, é um ponto de alerta para a nossa própria, o nosso ponto de situação na vida neste momento. E podemos extrapolar aqui um raciocínio para outras situações que ocorrem na nossa vida e conseguirmos, com algum distanciamento, chegarmos à conclusão sobre o nosso ponto de situação emocional. Olha, a Paula está aqui a dizer, eu estava inquieta e com sono, e com o sono perturbado, daí ter sentido logo o sismo, ou seja, não estava ali num sono profundo. Oh Paula, muito interessante. Porquê? Porque se calhar outras pessoas que estavam ali numa semi-crise de insónia, eu digo semi-crise de insónia porque a Paula não diz estava com insónia e estava acordada, não, ela estava ali com um sono um bocadinho irregular. Até que ponto é que isso também não pode... olha, a Lucília não dormi durante a noite e senti o terremoto. Ou seja, um evento como este pode-nos dar aqui um indicador do nosso estado atual do ponto de vista emocional e energético. E, no fundo, isso acaba por ser muito mais importante do que tudo o resto, porque o terremoto aconteceu, nós não tínhamos forma de o prever, a previsão sísmica é uma ciência altamente complexa e detalhada, e agora estou a falar mesmo na parte científica e não esotérica, não astrológica, portanto, vamos assumir que não tínhamos como o prever, e não há nada que nós possamos fazer para modificar essa situação. O que é que está ao nosso alcance? Estarmos informados sobre as medidas a ter, o comportamento a ter perante uma situação destas que se possa voltar a repetir, não é? Temos que saber para onde é que temos que nos dirigir, onde é que temos que nos proteger dentro de casa. Fará eventualmente sentido num território como o português, e vou já dizer que eu não tenho esse tipo de precaução, mas até acho que devia ter, não é? Se calhar nós até somos sortudos porque não temos tantos sismos como aqueles que poderíamos ter, tendo em conta o nosso contexto geográfico. E, portanto, se calhar, para alguns de nós é tranquilizador e até é sensato
temos um garrafão de água em casa. Se tivermos em casa 1 ou 2 pessoas, 1 ou 2 garrafões de água. Se for cá em casa, temos de ter uma despensa cheia de garrafões de água, não é? 5 crianças, mais 2 adultos, mais 3 cães, não há espaço para tanta água, portanto daí se calhar eu não me preocupar tanto com o assunto. Faz sentido termos uma lanterna, se calhar faz sentido termos um rádio a pilhas e pilhas em casa, e portanto isso são coisas que nós podemos prevenir hoje ou amanhã, portanto, ou até já podíamos ter esse tipo de prevenção, mas olha, a Paula está a dizer, mantive a calma durante o abalo, mas depois fiquei ansiosa, naturalmente. Se forem medidas que nós não tínhamos antes, e se acharmos que fazem sentido tomá-las, se de alguma forma elas servirem, estiverem de acordo com a nossa personalidade e servirem para nos tranquilizar, sim, então se calhar nos próximos dias, foi um lembrete que nós recebemos da vida, faz sentido irmos ao supermercado e termos aqui um mini kit que não serve só para abalos sísmicos, mas também para outro tipo de situações, e que às tantas até fazia sentido todos termos em casa. Mas a nossa capacidade de agir ou de reagir a uma situação destas vai até aqui e depois para. E, portanto, se nós fizermos tudo aquilo que está ao nosso alcance no que diz respeito a determinada situação, e tomem nota que eu aqui já estou a extrapolar, estou a utilizar a questão do terremoto como um exemplo, não é? Mas existem muitos outros tipos de terremotos na nossa vida em relação às quais nós não temos controlo. E, portanto, a partir do momento em que nós fizemos aquilo, tomámos as medidas que podíamos tomar e continuamos a ficar abaladas ou abalados, perturbados, ansiosos, então temos que olhar não para os nossos mantimentos na despensa e para as medidas de segurança em relação a ter em caso de sismo, mas para a nossa calibração emocional, vou utilizar a palavra psicológica, se bem que não é exatamente aqui com propriedade o nosso termo, é mais a nossa calibração emocional e energética. E isto eu gostava muito que ficasse muito, muito, muito claro que no fundo, este é o principal objetivo do meu trabalho. Isto é aquilo que, apesar de não estar, se calhar, na superfície de tudo, da minha perspectiva, o tarot e a astrologia, com a ajuda da aromaterapia, servem para isto mesmo, para o equilíbrio, a cura emocional e a calibração energética. Porque de nada serve nós termos capacidade preditiva, podermos antecipar as questões ou termos capacidade de autoanálise através ou com a ajuda destas ferramentas esotéricas, se depois as nossas emoções e as nossas energias não estiverem a ser bem geridas, não é? Da mesma forma, pegar no exemplo do terremoto, de nada serve eu ter o protocolo de segurança em caso de terremoto, de marmoto, de incêndio, não é? Se depois, no momento em que a coisa acontece, eu não conseguir manter a calma, não conseguir gerir as minhas emoções e fazer aquilo que tenho que fazer. E a vida acaba por ser muito, muito isto. E por isso é que eu aproveitei aqui o tema do dia, ao fim e ao cabo, para alterar o tema que eu tinha previsto da nossa live de hoje e trazer estas questões para cima da mesa, porque pareceram-me super, super apropriadas. Tanto mais que nós temos estado a viver um momento astrológico, não sísmico, mas de alguma tempestade. Eu não sei como é que têm sido as vossas últimas semanas, mas eu já vi, apesar de ainda não ter conseguido ir lá abrir as conversas todas. Ontem, quando eu publiquei as stories a dizer que esta semana ia ter live, ia mandar newsletter, ia ter novidades, recebi logo perguntas a saber se a intensidade astrológica tinha baixado, se esta semana ia ser mais calma. E sim, efetivamente sim. Entrando agora aqui no nosso tema, não é? Nos trânsitos astrológicos de hoje e desta semana, aqui os últimos dias de agosto
já vão ser um bocadinho mais tranquilos. Porquê? O que é que nós vamos ter? Amanhã, uma Vênus ainda em Virgem, portanto descalibrada, positivo, um trígono com Urano. Depois, dia 28, temos novamente a Vênus a fazer uma oposição a Neptuno. E depois temos a Vênus a fazer um trígono com Plutão. Portanto, são essencialmente 3 trânsitos que nos aguardam até ao final do mês e apenas um revela aqui alguma tensão. Os outros já envolvem Vênus, que está ali descalibradazinha, mas já são aspectos mais facilitadores, mais harmonizadores. Portanto, eu acredito que nós esta semana já podemos respirar um bocadinho de alívio e podemos começar a preparar o mês que aí vem. E no mês de setembro nós começamos a entrar numa época importante. Porquê? E vou só dar aqui um teaserzinho, porque este era o meu tema de hoje, fazer aqui um apanhado daquilo que nós podemos esperar para o mês de setembro. Vou fazer isso amanhã. Mas dizer-vos só que existem aqui 3 aspectos importantes do ponto de vista astrológico e aos quais nós devemos dar atenção durante o mês de setembro. Primeiro, vamos entrar em época de eclipses. Vamos ter um primeiro eclipse em Peixes, na lua cheia, e depois vamos ter em Carneiro ou em Balança. Agora deu-me aqui uma branca. O outro aspecto importantíssimo tem a ver com o facto de nós estarmos a caminhar para a metade exata do ano astrológico. Eu tenho a certeza que houve aqui pessoas que já me acompanham há alguns meses, que fizeram a sua manifestação de intenções, de desejos no início do ano astrológico, ou seja, em março, no equinócio da primavera. E nós agora estamos a caminhar a passos largos para o equinócio de outono. Então, são pontos que nós vamos ter que somar à temperatura astral, aos trânsitos astrológicos, e são momentos estratégicos que nós devemos aproveitar para fazer balanço e para fazer manifestações. Mas nada disto faz de certa forma sentido se nós não tivermos com capacidade para pensarmos um bocadinho sobre aquilo que tem sido o ano até aqui e a nossa vida no geral, não é? Para depois termos a clareza suficiente para manifestar, ou seja, para pôr no papel aquilo que nós queremos para a nossa vida. E depois aconteceu que na última lunação nós fizemos aqui um grande alarido e eu percebi não, porque eu também acho que isto é muito útil para mim, eu dou sempre muita atenção a este estudo astrológico no meu próprio mapa, nestes momentos marcantes, e eu de certa forma queria contribuir ainda mais com vocês nesta dinâmica, e por isso é que tenho estado desaparecida, porque a lua nova de setembro vai ser logo dia 3, ou seja, nós estamos aqui com uma semana e um dia de antecipação, que não é assim tanto, mas que já é o suficiente para nós conseguirmos trabalhar com mais eficiência do que o fizemos na lunação anterior. E eu acho que é muito útil nós termos as ferramentas intelectuais, o conhecimento e as ferramentas práticas também, físicas, concretas, para podermos trabalhar a energia de cada lunação. Mas, em função daquilo que estávamos a dizer, ou do raciocínio que estávamos a ter em relação ao terremoto, de nada serve se nós não estivermos calibrados emocional, se não conseguirmos fazer uma boa gestão emocional e não conseguirmos equilibrar a nossa energia. E eu às tantas começo a sentir que só o blá, não é, que eu venho aqui quase todos os dias ter, não é suficiente. Então andei aqui nos últimos dias numa azáfama a preparar
uma coisa com a qual eu estou super, super entusiasmada. É verdade que neste momento e nesta primeira edição o estoque é super, super, super limitado, porque eu não tive muito tempo de antecipação, mas preparei aquilo que eu chamei aqui uma Moonbox para vocês, que está disponível a partir de hoje e que foi pensada, criada com todos os elementos que eu considero apropriados para nós trabalharmos o próximo ciclo da Lua. Não só todos os ingredientes necessários para optimizarmos uma manifestação da Lua Nova em Virgem, que vai acontecer dia 3 de setembro, todos os ingredientes necessários para fazermos uma incrível manifestação e potenciarmos os resultados da nossa entrega e libertação na lua cheia de 18 de setembro em Peixes, mas principalmente para fazermos o trabalho emocional entre cada uma das lunações. E nós vamos fazer isto de duas formas, ou de três formas, se nós quisermos. A forma menos comprometida, vamos dizer assim, é virem acompanhando aqui os recursos, a newsletter, as crónicas da Lua, os canais. Eu vou sempre passando aqui informação genérica que eu considero importante para vocês, por vocês próprios, conseguirem fazer e dar o melhor uso a estas energias lunares. Depois vamos ter uma outra camada um bocadinho mais comprometida, mas numa base só de conhecimento, que tem a ver com recursos mais intelectuais e digitais. E depois aquelas pessoas que estiverem efetivamente conectadas com esta caminhada lunar de autodesenvolvimento e de melhoria da nossa vida, podem, se quiserem, a partir de hoje, encomendar aqui esta Moonbox para receberem em casa, precisamente antes da próxima Lua Nova. Portanto, nós não temos aqui muito tempo útil, não temos também muitas caixinhas físicas disponíveis, portanto, o número é mesmo muito, muito limitado face aqui à nossa audiência, mas foi aquilo que eu consegui concretizar. E elas estão disponíveis a partir do dia de hoje. O que é que a caixinha física contém e como é que ela vos pode ser útil? Como é que ela vos pode ajudar? Como é que eu pensei nisto para nós fazermos aqui um trabalho em conjunto que faça sentido? De certa forma, tudo o que vocês estão a ver aqui dentro da caixinha vocês vão receber em casa, no máximo até à próxima segunda-feira, e no fundo ela tem o kitzinho da lua cheia, devia ter começado pelo kitzinho da lua nova, que tem um pau santo para nós queimarmos e tem um escaldapés com as ervas e os ingredientes apropriados para uma lua cheia, para uma manifestação de lua cheia em Peixes. E quem encomendar esta caixinha, aquilo que eu chamei a Moonbox, vai receber depois detalhadamente a explicação por áudio de cada ingrediente, do que é que contém, do que é que nós devemos fazer em cada um dos momentos de ritual de manifestação. E exatamente o mesmo para o ritual de manifestação da lua nova. Vamos ter aqui uma mensagem e as ferramentas apropriadas para podermos reduzir a escrito os nossos desejos e as nossas manifestações e depois queimar. E, portanto, no fundo, temos uma caixinha dividida em 4 secções. Primeira secção, manifestação da lua nova em Virgem, com as indicações para nós fazermos a nossa programação e emitirmos os nossos desejos. E temos também os ingredientes necessários para a manifestação da lua cheia em Peixes. Só que a isto, às componentes físicas, aos objetos, nós vamos acrescentar também uma componente de conhecimento. Ou seja, quem receber esta caixinha em casa
vai receber também um áudio personalizado, que não é gravado em massa, é personalizado para aquela pessoa especificamente, no qual eu fiz a análise prévia das casas, dos planetas, de tudo aquilo que envolve cada uma das lunações. Estão a ver? Uma análise mais detalhada do que aqueles stories que eu fiz a propósito da lunação anterior e que faço com alguma recorrência, porque vocês vão ter que me enviar os vossos dados e eu atempadamente vou-vos enviar antes da lua nova e depois antes da lua cheia esta análise detalhada sobre os temas da vida em que aquela lunação vai incidir, quais são os planetas que estão ali envolvidos, o que é que não está envolvido, quais são as fases e tudo mais. E a estes 2 áudios personalizados nós vamos somar ainda um outro áudio que tem a ver com a energia do mês. Mas é uma energia do mês também personalizada, porque vocês vão receber dentro da caixinha uma carta física mesmo, a própria carta, a carta que vos calhar. Portanto, não vão haver 2 pessoas a quem vai calhar uma carta igual, ou seja, esta carta é para vocês e não é para mais ninguém, e vai ser acompanhada também do áudio de significado da carta. Se vocês recebem a nossa newsletter, já apanharam os áudios da energia da semana. Eu hoje ainda vou enviar a newsletter da energia da semana até ao final da noite. Mas vão receber também uma carta colecionável e o respectivo áudio, que vai ter de certeza uma mensagem muito importante e que eu tenho a certeza que vai bater certo, que vai ressoar nas vidas de cada uma de vocês. Portanto, a par da caixinha física, vão receber também 3 áudios personalizados e individualizados. E este áudio do Conselho do Oráculo marca também a transição para a terceira ou terceiro segmento da nossa caixa, que tem a ver com a calibração emocional ao longo do mês e nós podemos fazer a ponte entre uma lunação e outra e trabalharmos as nossas emoções e as nossas energias. E como é que nós vamos fazer isso? Cada uma vai receber um cristal também, o cristal do mês, que está aqui guardadinho e neste momento ainda é segredo, mas para mim é um cristal que toda a gente deve ter e que não faz mal nenhum terem repetido. E depois eu vou-vos dar várias técnicas de utilização e vão receber também um inalador com a fórmula do mês, com a sinergia do mês, que vai estar de acordo, alinhada com o trabalho que nós vamos fazer com o cristal. Este foi aquele que vocês me viram preparar no outro dia da aceitação. Não vai ser esse, não vai ser essa fórmula, vai ser outra fórmula que eu utilizo com muita frequência e que gosto muito e que acho que é excelente para a continuação, mas principalmente para o princípio deste trabalho de equilíbrio energético e emocional. E este inaladorzinho é a tal história que eu vos tinha dito. Ele tem a duração cerca de 6 meses, o seu aroma, mas nós vamos só utilizá-lo durante 3 semanas seguidas e depois guardamos, catalogamos, identificamos. E num futuro em que faça sentido, em determinada fase da nossa vida, é um recurso de aromaterapia emocional que nós já temos, que fica, que nós vamos utilizar na manifestação da Lua Nova, em que eu vos vou mandar uns incensos específicos, com um aroma específico. Ai, que giro! Quem é que mandou estes coraçõezinhos tão giros? Adorei! Não sei como é que... Não fui eu, para não. Alguém mandou... Eu vi aqui uma explosão de corações no meu ecrã. Não sei se vocês viram também ou não, mas quem fez isso, faça outra vez, porque adorei e está aqui super, super de acordo com o tema. Mas então, ali o incenso, não recebem só um incenso, recebem uma caixinha, um incenso com um aroma muito específico. Eu depois também vou explicar porque a escolha daquele aroma. Aliás, não há nada nesta caixa que tenha vindo aqui parar ao acaso.
todos os ingredientes, cada componente foi estudado e por isso é que eu andei aqui recolhida nos últimos dias, porque primeiro tive que fazer uma análise, depois tive que fazer as encomendas para preparar isto de forma a que faça sentido para nós podermos trabalhar em conjunto ao longo de todo o mês de setembro. Como bónus extra e adicional, quem encomendar a caixinha física vai receber ainda um outro elemento colecionável. Nós vamos completar esta mini coleção até ao final do ano, de forma a que possamos ter no fim de dezembro as ferramentas necessárias para nós fazermos um ritual de manifestação, de magia astrológica, se lhe quiserem assim chamar, com todos os ingredientes, todas as ferramentas e todos os adereços, era isso que eu queria dizer, oficiais. E nós vamos também estudar um bocadinho sobre isto ao longo das caixinhas que se vão seguir, de forma a chegarmos ao fim de 2024 aqui completamente empoderadas e as nossas manifestações serem muito mais consubstanciais. Portanto, isto para quem encomendar aqui a versão física da caixinha. Pelas minhas contas, se nós fôssemos contabilizar cada um destes ingredientes, como eles foram preparados, como eles foram selecionados, a caixinha física, só a caixa, sem a análise extra que eu já falei, que os áudios individualizados e personalizados que eu vou enviar, se fosse só a caixa, sem ferramentas digitais e intelectuais acessórias, isto teria o custo, preço de venda ao público, não é? Para o meu trabalho também fazer sentido, de cerca de 35 euros. Mas é a primeira, Sandra, primeira edição, estamos aqui em período de lançamento. Então, já agora que a Sandra disse isto, deixem-me só fazer aqui um daqueles meus à parte, depois parece que não tem nada a ver com nada ou que eu sou maluca, mas há 20 anos atrás, eu tive, dia 26 de agosto, o meu primeiro filho. O Francisco, o meu filho mais velho, faz anos hoje, faz 20 anos. 20 anos depois, estou a dar à luz a Caixa da Lua, a Moonbox. Estamos em primeira edição, fresquíssima, é a primeira vez que eu estou aqui a falar disto depois da energia do terremoto. Mas, portanto, obrigada. Estava eu a dizer que só os componentes físicos estão avaliados em 35 euros. Se nós formos somar os áudios personalizados e a avaliação que eu tenho que fazer de cada um dos mapas e tirar cada uma das cartas e enviar os áudios, eu não consigo calibrar isso na minha cabeça em termos de preço por menos de 20 euros. Sem falar que nós temos, para além dos áudios personalizados, vamos receber também ao longo do mês vários outros áudios e vários outros recursos que eu avaliei em cerca de 10 euros. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um preço que deveria andar à volta dos 65 euros, mas que eu vou fazer por apenas 29. 29 euros vão ser o preço desta caixinha física que vai ter como recursos adicionais a Moonbox digital. Quem quiser só a Moonbox digital, ou seja, abdicar da caixa física, não recebe a caixa física. E como veem, eu própria estou a precisar aqui de muitas caixas de manifestação, porque estou numa casa cheia de gente, a campainha toca e ninguém vai à porta. É incrível, não é? Incrível. Mas pronto, é a minha realidade. O que é que devemos de fazermos? Ter que ter paciência, mas alguém vai chegar à conclusão que tem que ir à porta, porque a mãe, como é habitual, não está a ir, portanto alguém já está a descer as escadas e está a ir à porta. Obrigada, seja lá quem for. Obrigada, Patrícia. Quem optar apenas pela caixinha digital, pela Moonbox digital, que vai receber as análises individuais, vai ser tirada também uma carta, vai receber a análise de cada uma lunação confrontada com o seu mapa, em vez dos 30 euros em que está avaliado, de certa forma, este serviço, eu vou cobrar apenas 17 euros e meio, está bem? Portanto, eu estou aqui
num esforço de também vos tentar servir, porque eu acho que são recursos que são importantes, que são úteis, mas os quais eu não consigo, bem, as coisas físicas não consigo fornecer gratuitamente, seguramente. E mesmo a componente intelectual acaba por ter também uma certa frustração para mim. Portanto, encomenda da Moonbox, versão física com todos os recursos digitais e intelectuais, os áudios personalizados, são 29€, mais portes quem não quiser ir levantar a Paços de Arcos. Moonbox digital, portanto não tem nada destas coisas físicas, mas vão receber todas as indicações genéricas por áudio e todos os áudios personalizados por áudio também, 17,5€. Outra questão importante, eu não vou abrir grupo genérico nem no WhatsApp nem no Telegram, nada disso. Eu vou fazer os envios da informação individualizada e também da informação genérica por WhatsApp particular, ou seja, vocês vão receber mensagens minhas particulares. A única questão importante é terem um WhatsApp, logicamente, e guardarem o meu número, porque eu os áudios personalizados vou enviar um a um para cada uma das pessoas que resolver adquirir ou a Moonbox física ou a Moonbox digital, mas os áudios gerais que vou enviando ao longo do mês, a explicar os rituais de preparação, os rituais de manifestação, as considerações gerais dos trânsitos, a explicar os ingredientes de cada uma das ferramentas que nós temos aqui, o seu sentido. Portanto, não são áudios personalizados, são genéricos. Esses vou enviar via lista de distribuição, ou seja, eu crio uma lista no WhatsApp e depois seleciono os nomes todos das pessoas que contrataram aquele serviço ou aquele produto e ele envia. Só que só vai fazer o envio se vocês tiverem o meu número guardado. Estou um bocado farta desta história dos grupos e depois estamos ali todos ao molho e depois não sei o quê. Acho que acaba por não fazer muito sentido e prefiro esta comunicação mais individualizada. Portanto, no fundo, o vosso bónus é pagarem o preço, naturalmente, da opção que vos fizer mais sentido e depois terem ali o trabalho adicional de guardar o meu número para receberem toda a informação. Mesmo aqui, antes de terminarmos aqui as nossas crónicas da Lua de hoje, deixem-me-vos dizer, amanhã vou estar de volta com uma previsão genérica da meteorologia astrológica para o mês de setembro e no dia seguinte, na quarta-feira, vamos fazer já a marca da Lua para os primeiros 15 dias de setembro, que é para nós começarmos a trabalhar aqui com alguma antecipação. Até porque ao longo do mês de setembro nós vamos ter aqui algumas mudanças, alguns ingressos importantes de planetas em signos e que eu queria também trabalhar esse conteúdo com alguma antecipação. Portanto, estamos a antecipar tudo para podermos ter tempo. Quem ficou interessado na Moonbox, eu aconselho a que se despachem a fazer as vossas encomendas por 2 motivos. Primeiro, só vou aceitar encomendas até quinta-feira. Encomendas da Moonbox física e da Moonbox digital. Porquê? Porque eu preciso de tempo para depois analisar os vossos mapas, etc. Portanto, significa que vou estar a trabalhar durante o fim de semana para todos receberem os áudios, as informações e a caixa física até terça-feira, o mais tardar. Ou neste caso, até a caixa física até segunda-feira, o mais tardar. Por isso é que interrompemos as encomendas na quinta-feira, está bem? Para eu terem depois tempo de ainda enviar as últimas caixas na sexta-feira e as pessoas receberem segunda-feira via CTT Expresso. O que significa que os portes são 8€. Quem não quiser pagar os portes tem sempre a oportunidade de ir ter comigo ao ateliê. Podemos até combinar num horário mais fora do horário e lá estarei à vossa espera. Eu até vos ofereço um cafezinho, podemos conversar um bocadinho. Quem não tiver a possibilidade de fazer a recolha no ateliê tem que ser com portes e aí são 8€ para Portugal continental. Se tivermos aqui alguém das ilhas que tenha interesse na Moonbox física, fale comigo o mais rapidamente possível, porque os preços do CTT Expresso para
as ilhas são exorbitantes e nós temos que arranjar aqui alguma alternativa de expedir a encomenda o mais rapidamente possível, em que não se tenha que pagar aqueles portos, que é quase o preço da Moonbox, não faz qualquer sentido. O outro motivo que eu vos aconselho a acelerarem é, como isto é uma primeira edição, foi uma ideia que me veio assim de repente, eu tenho muito poucos exemplares, está bem? E é mesmo a sério, eu tenho muito poucos exemplares em comparação com a audiência e a clientela que eu já tenho. O que quer dizer que quem receber esta caixinha nesta primeira edição vai ser algo absolutamente exclusivo. E por ter conseguido tão poucos exemplares de todos os ingredientezinhos, etc., é que eu resolvi abrir também a possibilidade da Moonbox digital, porque senão havia muitas pessoas que, de certa forma, iriam ter as suas expectativas frustradas, porque eu não vou conseguir aceitar as encomendas todas também. Entretanto, vamos terminar aqui as nossas Crónicas da Lua. Amanhã estaremos de volta. Ainda hoje vou enviar a newsletter com a energia da semana e aqui com os detalhes da Moonbox. Dúvidas, mandem mensagem. E amanhã estaremos de volta aqui para medirmos a temperatura astrológica do mês de setembro. Beijinhos e até amanhã.